Queridos, é com muita alegria que eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Mateus, capítulo de número 24, versículos de número 4, 5, 11, 12, e a gente conclui a leitura no versículo de número 13. Enquanto você vai localizando, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos em Sua presença, adorando ao Seu santo e poderoso nome, a beleza da Sua santidade. Quero também agradecer a Deus pela vida do pastor José Orisvaldo Nunes, pastor deste estado e desta capital. O Senhor continue abençoando a vida dele de modo especial. De igual modo também louvar a Deus pela vida do pastor Jairo Teixeira. O senhor é alto, pastor. O senhor tem 2 metros de altura, pastor? Meu Deus do céu, a gente olha para cima. E o Senhor continue lhe dando muita saúde, abençoando a sua casa e toda a sua família. Deus abençoe a liderança da juventude local. Eu estou trazendo um abraço fraterno da nossa juventude lá do campo do Industrial em Fortaleza. Só quem recebe esse abraço fraterno, diga amém. Amém. Quantos localizaram o texto, também confirmem com um amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos para que ninguém, repita bem alto assim, vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Repita mais alto: e enganarão a muitos. Versículo de número 11: e surgirão muitos falsos profetas. Repita mais alto ainda: e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas, contudo, entretanto, todavia, aquele ou aquela que perseverar até o fim, esse ou essa será? Será? Antes de você sentar, dê um sorriso 9:15 para essa pessoa que está do seu lado. É quando o ponteiro está no 9 e o outro está no 3. É de orelha a orelha. Não é aquele sorriso de canto falso, não. É aquele sorriso de verdade. Dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado agora, 9:15. E diga: que bom que você veio hoje à noite. Diga assim: não é noite não, irmão, é amanhã. Ainda estou com um pensamento ontem à noite lá no farol que Jesus fez. Diga: que bom que você chegou aqui essa manhã. Coloca a mão no ombro e diga assim: o que o Senhor vai fazer hoje, Ele não vai fazer amanhã, Ele vai fazer hoje. Ele pode até fazer parecido amanhã, mas Ele vai fazer só hoje. Diga então: abra o seu coração e receba tudo o que Jesus tem para derramar nessa manhã. Senta dando glória a Jesus de Nazaré. Eu preciso
da intercessão dos irmãos, da intercessão dos obreiros, pastores, homens de Deus que estão na minha retaguarda. Eu preciso muito da oração de vocês para que o Deus da palavra abra a porta da palavra e fale conosco aqui. Eu tenho dito que falar nos tribunais para mim está sendo muito fácil. A gente estuda a jurisprudência, a gente estuda a doutrina, a gente estuda as leis, estuda as últimas decisões daquele magistrado e vai. Agora vim para cá e anunciar a palavra de Deus. A gente pode até estudar, a gente pode até se formar, a gente pode até fazer um mestrado em teologia, mas se o Senhor não abrir a porta da palavra, a gente fica ciscando para lá e para cá e vai e volta e não acontece nada. Mas se Ele abrir a porta da palavra hoje aqui pela manhã, esse lugar vai ficar pequeno para tamanha glória. Quem crê nisso aí? Tu vai fazer um solo, eu vou orar para Jesus te dar um caminhão de vitória no final do culto. Tu faz isso? Pronto, pedi para liberar? Já liberou, não liberou? E aí no meio a banda também veio adorando ao Senhor Jesus, né? No final. Queridos irmãos, eu sei que o texto que a gente hoje colocou em apreço agora pela manhã, ele é de certo conhecidíssimo pela igreja do Senhor. Com certeza, se eu sentar do lado de cada jovem que está aqui e perguntar a ele sobre Mateus 24, ele vai lembrar logo as mensagens sobre o princípio das dores, a tribulação, a vinda do Senhor e continuando no 25 as parábolas e a mensagem sobre o final. Mas antes de chegar no 24, eu sempre digo que é bom a gente analisar a terra que a gente está pisando antes de falar alguma coisa, antes de dizer alguma coisa. Então, antes da gente chegar em Mateus 24, vale a pena a gente retornar no capítulo de número 23 e entender algo sobrenatural de Deus que aconteceu dentro do templo. Jesus chega na cidade e ele vem com duas mensagens. Quantas mensagens? Quantas mensagens? Para falar a dois públicos diferentes. Quantos públicos? Primeiro público eram os que estavam no átrio. Segundo era aqueles que detinham a máquina religiosa na mão. A mensagem para quem está no átrio, ela é direta e sem arrodeios. Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. A segunda mensagem é a mensagem dita a quem tinha a máquina religiosa na mão, e essa também não tem tanto arrodeio, são vários ais, ai, ai, ai. E se a gente resumir e trazer os ais para um versículo só, a gente vai encontrar aquele que diz exatamente assim: ai de vocês que são como sepulcros caiados. Por fora até parecem alguma coisa, mas eu conheço a podridão que encontra-se dentro de vocês. Vocês falam a verdade, mas vivem uma mentira. Vocês pregam a verdade, mas vivem uma mentira. Dizendo essa mensagem, o negócio vai começando a ficar meio complicado dentro do templo. E antes que eles expulsassem Jesus, ele vai concluindo o sermão dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja, que amaldiçoa e que persegue os profetas que lhes são enviados. Oh, como eu queria vos ajuntar como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram Jerusalém. Do lado de fora do templo, os discípulos perceberam o clima meio amistoso lá dentro e tentam melhorar a situação dizendo: Senhor, dá uma olhada aí para o templo do lado de fora,
o Senhor vê a beleza da reforma, e Jesus, antes que eles continuassem, já vai dizendo: pois bem, desse templo que vocês estão vendo aí, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso deu um nó na cabeça dos discípulos, porque eles passaram a vida toda entendendo e aprendendo que o templo era a bênção de Deus dada ao povo. Foi Deus quem deu a planta do tabernáculo a Moisés. Foi Deus quem providenciou as ofertas para a construção do tabernáculo. Foi Deus quem também providenciou na construção do grande templo de Salomão. Deus é quem dava o templo para o povo adorá-lo na beleza da sua santidade. Como que Deus dá o templo e agora chega profetizando a destruição daquilo que ele deu. Isso deu um nó. Mas mesmo sem entender os mistérios de Deus, os discípulos continuaram caminhando rumo ao Monte das Oliveiras. E em cima do Monte das Oliveiras, parece que eles não aguentam ficar com aquelas interrogações. E chamam Jesus para o canto e fazem pelo menos 3 perguntas ao Senhor. Quantas perguntas? A primeira pergunta foi: Senhor, quando sucederão todas essas coisas? A segunda pergunta foi: quando e como será a vinda do Filho do Homem? A terceira pergunta foi: como será o final de todas essas coisas? Jesus tinha sabedoria suficiente para responder essas 3 perguntas em uma única mensagem, mas ele sabia da nossa limitação, ele sabe que somos limitados, então ele vai responder essas 3 perguntas com 4 grandes mensagens. Quantas mensagens? A primeira mensagem é essa que a gente tomou uma porção nessa manhã. E daqui a pouco a gente volta a conversar sobre ela. A segunda mensagem é a mensagem sobre a tribulação ou a grande tribulação, assim como você preferir. A terceira mensagem é a mensagem sobre a vinda do Filho do Homem. E o interessante é que a mensagem a vinda do Filho do Homem, diferente da mensagem da tribulação e do princípio das dores, ela não tem tanto arrudeio, ela já vai direto ao ponto, ela já vai direto ao que é dito e ao que é necessário. No versículo 29 em diante já começa: e logo depois das aflições daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Cadê os jovens que estão aguardando Jesus aqui? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade. Dentro da mensagem a vinda do Filho do Homem, ele profere 4 parábolas. Quantas parábolas? A primeira parábola é a parábola da figueira. A segunda parábola é a parábola do servo bom e do servo mau, ou parábola dos 2 servos, de acordo com o que esteja aí a sua tradução na epígrafe. A terceira parábola é a famigerada parábola das 10 virgens. A quarta parábola é a parábola dos talentos. Se você pegar as 4 parábolas e jogar dentro de um liquidificador e bater, só vai sair uma mensagem dentro das 4 parábolas. Que mensagem é, pregador? Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem retornará para buscar a sua igreja.
Se isso não atrapalhar o seu culto, dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado e alerte a ela, diga: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem retornará para buscar a sua igreja. Cadê a juventude que está aguardando Jesus voltar agora de manhã? Cadê os obreiros que estão aguardando a trombeta soar agora pela manhã? Tem alguém aguardando Jesus voltar agora? Se estiver, levante a sua mão mais alto, enche o pulmão de ar, abre essa boca e libera um glória para Jesus. A quarta mensagem é sobre o final de todas as coisas. Como a gente prometeu, vamos caminhar pelo capítulo de número 24. O capítulo de número 24 tem alguns pontos que precisam ser explorados. Claro que não dá para a gente explorar todos aqui pela manhã, mas eu quero começar pelos pontos dos versículos 4, versículos 5 e versículo de número 11. Eu fiz questão de ler esses 3 versículos e pedir a vocês que repetissem a mesma palavra na mesma mensagem, encontradas em versículos diferentes. E quem já estudou o mínimo do básico em teologia sabe que sempre os nossos professores diziam: olha, toda vida que você vê o Senhor falando a mesma coisa por 3 vezes no mesmo texto, aguce os seus ouvidos, redobre a sua atenção, porque Jesus está chamando a atenção para isso. E a palavra que a gente repetiu, que encontra-se no versículo 4, no versículo 5, no versículo de número 11, é o engano. E eu já vou adiantando que ele não está falando do engano daquele irmão que comeu um baião de 2. Aqui tem baião de 2 também? Tem não, né? Tem lá no Ceará. Quando a pessoa come um baião de 2 quente na hora do almoço, mas quente mesmo, ele pode se preparar que alguns minutos ele vai precisar ir no banheiro. Não é sobre esse irmão que comeu um baião de 2 quente e na hora de profetizar errou o nome da irmã. Não é sobre esse engano. Não é sobre o engano do irmão que ia e não foi, e errou a data e errou. Não é sobre esse engano. O engano que Jesus está falando é aquele que Paulo, mesmo estando preso, escrevendo a sua segunda carta ao jovem Timóteo, vai chamar a atenção do jovem para esse tipo de engano. Primeiro ele começa dizendo lá na segunda carta que Timóteo precisava guardar, não esquecer das palavras e dos conselhos da sua avó, da sua mãe e dele, que aprendeu dele, os conselhos que de mim aprendestes. Aí ele continua, por quê? Porque sobrevirão tempos trabalhosos, doutores amontoarão para si comichões nos ouvidos e irão vomitar doutrinas conforme as suas próprias concupiscências. Mas Timóteo, eu tenho um recado para você. Qual é, Paulo? Permanece naquilo que você aprendeu. Não abandona os conselhos da tua avó, não abandona os conselhos da tua mãe, não abandona os conselhos do teu pastor, não abandona os conselhos que de mim aprendestes. Permanece na palavra. Continue pregando a palavra, não fuja da palavra, a tempo e a fora de tempo. Continue naquilo que você aprendeu, porque esses tempos trabalhosos, eles sobrevirão para tentar tirar-o do foco, arrancar-nos da presença de Deus. E não é preciso a gente ir para outro país para ver esse texto se concretizar ou ver esse texto acontecer. No ano passado, por volta do mês de abril, eu estava em casa com a minha esposa no domingo.
domingo de manhã, preparando-se ali para viajar, e de repente eu liguei lá no YouTube, num culto, numa comunidade em São Paulo, de um pastor que era pastor da nossa Assembleia de Deus no Ceará até o final da década de 80, e aí fundou, na verdade assumiu um outro ministério, a Assembleia de Deus fulana de tal, que hoje é comunidade fulana de tal. Um grande mestre, foi aos Estados Unidos, na época a Assembleia de Deus bancou a viagem dele, ele estudou, fez o seu bacharel, fez o seu mestrado, era um doutor, concluiu o seu doutorado, um camarada que as teses dele a gente discutia num seminário muito inteligente. Eu particularmente até o ano de 2010 tenho todos os livros escritos por ele, comprei todos, tem na minha biblioteca, mas eu assisti no culto dele pela manhã, eu vi, parei e não acreditei no que eu estava ouvindo sair da boca dele. Ele disse que estava na hora da gente parar de estar pregando contra a prática do homossexualismo. Eu disse, mas peraí, não é assim que ele dizia há 10 anos atrás, não era assim que ele pregava há 10 anos atrás. Eu disse, tudo bem, ele está indo por esse caminho. Se não bastasse, ele disse, a nossa mensagem tem que mudar, ao invés de pregar contra, a gente tem que trazer para cá e ensinarem eles a ter o seu orgulho gay, ter o seu orgulho de ser quem ele é, e ajudá-los a viver da forma como eles estão vivendo, porque assim Deus vai abençoá-los. Assim de lado para minha esposa, eu digo, eu estou ouvindo, eu estou sonhando, eu estou ficando maluco. Você ouviu também o que eu acabei de ouvir? Eu deixei para lá. Quando eu fui no Instagram dele, ele cortou esse trecho da mensagem, jogou no Instagram dele também, disse, eu não estou acreditando, porque não foi sobre isso que os meus pais me ensinaram, não foi sobre isso que os meus pastores me ensinaram, não foi sobre isso que eu aprendi na escola bíblica dominical, não era sobre isso que ele pregava no passado. Aí o Espírito Santo bradou no meu coração e disse, meu filho, está aí o que Paulo estava falando a Timóteo, doutores amontoando para si comichões dos ouvidos, para tentar desvirtuar, para tentar afastar, para tentar confundir a mente da igreja. Mas eu vim dizer nessa manhã que homem nasce homem, vai morrer homem, mulher nasce mulher, vai morrer mulher, mulher casa com homem, homem casa com mulher, e o que passa disso não vem de Deus. Cadê aqueles que acreditam e ainda acreditam na santa palavra? Cadê aqueles que ainda acreditam na santa palavra? Dê um sorrisinho para quem está do seu lado e diga assim, chova canivete, continue na palavra. Venham os leões, continue na palavra. Por mais que não dê mais para andar, mas continue na palavra. Por mais que fechem as portas, mas continue na palavra. Eu vim dizer hoje nessa manhã que aquele que continua na palavra não é desprezado por Deus. Jovem, o teu futuro depende da forma como você vive hoje. Ter paz. Cadê aqueles que não abrem mão da palavra? Cadê aqueles que não abrem mão da palavra? A gente vai continuar na palavra, a gente vai continuar no que o texto nos ensinou, a gente vai continuar naquilo que Deus nos orientou, a gente não vai fugir da palavra. O engano vai chegando e a gente vai percebendo essas coisas, só que esse não é o simples. Não é a primeira e única vez. Eu vi também há uns 3 anos atrás um vídeo que rodeou um pastor também em São Paulo pela manhã num culto falando. Ele disse exatamente assim: está na hora da gente buscar atualizar o que está escrito aqui nesse rolo. Está na hora da gente atualizar a Bíblia, porque tem algumas coisas que ficaram paradas no tempo, ultrapassadas. E aí na hora que eu estava ouvindo esse texto, o Espírito Santo gritou na minha alma e disse exatamente o que está escrito: passarão céus e passarão a terra, mas a minha palavra não vai passar. Quem salva ainda é a palavra, o verbo vivo. Quem batiza com o Espírito Santo ainda é o verbo vivo. Quem batiza no Espírito Santo ainda é Ele.
Se essa palavra fugir dos púlpitos, se essa palavra fugir dos nossos corações, se essa palavra fugir da nossa vida, não haverá mais salvação, não haverá mais batismo com o Espírito Santo, não haverá mais cura, não haverá mais arrependimento, porque tudo acontece por causa da... O espírito do engano não vai entrar na tua mente, não vai entrar no teu coração, porque a palavra já cercou a tua alma, já cercou o teu coração. Só que ele não para aqui não. Vale a pena a gente puxar um outro assunto do princípio das dores aqui, para a gente conversando devagarzinho, que ele trata exatamente da forma como as perseguições vêm de lá para cá. O motivo, simplesmente pelo motivo de você dizer: eu não abro mão da palavra, eu vou continuar naquilo que o meu pastor Jairo me ensinou, eu vou continuar naquilo que os meus pais me ensinaram. Por causa disso, você vai sofrer o que o texto diz: e vos perseguirão por causa do meu nome. Só que antes de perseguir, o texto diz: e sereis odiados por causa do meu. Depois de odiados, e sereis perseguidos. Depois de perseguidos, e vos matarão. Quando vocês começarem a ver eles nos odiando, preparem-se para as perseguições. Quando vocês começarem a ver eles nos perseguindo, preparem-se para a morte. A igreja não está na terra para brincar. Você não foi salvo para brincar, você está em guerra. Dê um sorriso para quem está do seu lado e diga: nós estamos em guerra. Quando eu olho para essas três, ódio, perseguição e morte, eu dou uma olhada e digo assim: Senhor, a gente ainda tem família, a gente ainda tem uma vida para... Como é que a gente vai aguentar o negócio acolchando, Eu olho lá e digo: Senhor, quando eu olho para esse texto, como é que a gente vai aguentar eles apertando, eles acolchando, eles vindo? O Espírito Santo grita na minha alma, Mateus capítulo de número 1. E ele se chamará Emanuel. Que significa? Grita: Deus conosco. Mateus capítulo de número 18. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Mateus capítulo 24, ele diz: e eu estarei convosco até...
Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga assim: fica com medo não. A igreja não está sozinha. A igreja tem um dono. Pastores e obreiros que estão na minha retaguarda, nós não estamos sozinhos. O Senhor que venceu a morte na cruz do Calvário, que venceu o inferno, Ele está conosco. Quem sente a presença dele aí no meio? Cadê os que sentem a presença dele aí no meio? Cadê os que sentem a presença dele? Você não está sozinho. E está sentindo a presença dele aqui nessa manhã? O Senhor vai derramar uma unção, vai renovar a sua vida, vai te encher cada vez mais, vai derramar da sua graça para te dizer: ei meu filho, a coisa vai apertar, mas fica tranquilo, que enquanto a coisa está apertando lá fora, aqui do lado de dentro eu estou fazendo cumprir Joel 2:28. Eu estou fazendo a minha presença descer. O que o diabo não contava é que enquanto ele tenta nos acorchar de lá para cá, o Senhor também prometeu: e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quem sente a presença do Espírito Santo aí? Cadê? Tu consegue sentir a presença do Espírito Santo aí? Tu consegue sentir a presença do Espírito Santo aí? O Espírito Santo que te renova, que te enche. Existem dois cenários. O cenário de Mateus 24 e o cenário de Joel 2. Você sabe o que é bonito? É que enquanto Jesus vai dizendo: olha, eles vão odiando, aí depois eles vão perseguindo, aí depois eles vão... Permita-me a ilustração. Ele vem como rolo compressor, crescendo, acorchando. Você está querendo dizer o que, pregador? Estou querendo dizer que o ano que vem a coisa vai estar mais acorchada do que nesse ano. Eu não vim para brincar, vim para falar de olhos abertos. A mensagem, o que Deus está dizendo é isso. Se a coisa está acorchando do lado de cá, desse lado aqui, aquele que é a nossa estrutura, aquele que é o nosso alicerce também vai levantando, vai ajudando, vai fortalecendo, vai fortalecendo. É mais ou menos assim. Enquanto desse lado o diabo vai se preparando para atacar a igreja, desse lado aqui Jesus vai levantando jovens com o Espírito Santo, batizando jovens com o Espírito Santo, vai renovando, vai derramando da sua presença, vai renovando. É mais ou menos assim. Se eu sei que o rolo compressor de lá, conforme o texto, a cada versículo a coisa vai apertando, a coisa vai acolchando, eu, principalmente a juventude, tem por obrigação de, do lado de cá, orar um pouquinho mais do que vinha orando antes. Estou entendendo nada, pregador. Vou lhe dizer, é proporcional. Se você orar no ano que vem menos do que você está orando esse ano, o teu inimigo está crescendo muito mais do que você. Está ganhando terreno. É por isso que tem jovem que não consegue aguentar as tentações e vai embora, porque vai deixando de orar um pouquinho e diz: não tem nada a ver, amanhã eu oro lá no congresso no período do feriado, o Senhor vai me renovar. E aí vai levando a vida, e aí não lê mais a Bíblia, e aí não consagra mais, e aí não jejuma mais, e aí não é mais santo, aí fica brincando com aquilo que é tentação, fica brincando com as coisas do diabo. Aí ele vai enfraquecendo a estrutura, ele vai enfraquecendo a estrutura. Só que eu vim dizer hoje, nessa manhã, que acabou o tempo de brincar. A coisa está ficando mais séria do que você imagina.
É tempo de orar um pouquinho mais. É tempo de jejuar um pouquinho mais. É tempo de consagrar um pouquinho mais. É tempo de ler a Bíblia um pouquinho mais. É tempo de ser um pouquinho mais crente. É tempo de amar mais a presença de Deus. É tempo de buscar mais a presença do Espírito Santo. É tempo de se derramar mais na presença de Deus. Por quê? Porque desse lado aqui o inimigo não está para brincadeira. Mas graças a Deus que o nosso Deus venceu ele na cruz do Calvário. E ele prometeu que estaria conosco. E eu tenho certeza que a unção que Deus vai derramar aqui nessa manhã vai te ajudar. Quem acredita que o Senhor nessa manhã vai derramar uma unção? O versículo de número 12 começa: e por se multiplicar. Ele não está falando de adição, ele não está falando de subtração, ele está falando de multiplicação. É mais ou menos assim: se 4 mais 4 é 8, 4 vezes 4 é 16 na multiplicação. É como se ela crescesse mais rápido do que o normal. É como se a coisa andasse mais rápida do que o normal. A coisa fosse acochando mais rápida do que o normal. E aí, por causa disso, o amor de muitos vai se esfriando. Só que tem uma promessa, e a promessa é: mas, contudo, entretanto, aquele ou aquela que perseverar. Aquele ou aquela que perseverar até o fim, esse ou essa será. Sabe o que é lindo? É que perseverar aqui, a gente pode dividir essa palavra em duas e vai continuar dando no mesmo. A gente pode pegar perseverar e entender como permanecer naquilo que aprendeu com os nossos pais. Segundo, perseverar, esperança. Esperança não do verbo esperar, mas esperança do verbo esperançar. Porque esperança do verbo esperar é sentar na cadeira e ficar achando que vai chegar alguma coisa simplesmente porque você sentou na cadeira. Já a esperança do verbo esperançar é se revestir de vontade, de autoridade, de intrepidez e dizer: eu vou ao encontro da promessa que Deus. Quando os discípulos ficaram em Jerusalém, a mensagem é: ficai só até que do alto sejais revestidos. Depois que vocês forem revestidos, não fiquem dentro das 4 paredes. Preguem em Jerusalém de novo, preguem em Samaria de novo, desçam aos confins da terra. Que é isso, pregador? É a igreja que está aguardando Jesus voltar. Ela não fica estagnada, parada, sem pregar, sem anunciar e sem gritar pela terra. E eu vim profetizar nessa manhã que o Senhor vai levantar jovens com autoridades para gritar na cidade de São Miguel dos Campos e dizer: arrependam-se dos seus pecados, Jesus está vindo buscar a sua igreja, a qualquer hora a trombeta vai soar. Cadê os jovens que vão hoje receber essa autoridade? Oh, aleluia! A igreja que está aguardando Jesus não é uma igreja parada, não é uma igreja raquítica, não é uma igreja triste, não é uma igreja morna, mas é uma igreja atuante. É uma igreja que ora, é uma igreja que jejua, é uma igreja que consagra e vem para uma manhã como essa, cheia da presença de Deus,
com vontade de ouvir a palavra e com vontade de adorar a Deus e com vontade de receber aquilo que o Senhor hoje nessa manhã reservou para nos entregar. Essa é a igreja do arrebatamento da igreja. Segura na mão do teu irmão, eu vou caminhando para a conclusão. E diga assim: a coisa vai apertar, mas a gente não vai parar. A gente vai continuar. A gente vai continuar. Diga: tu não para. Se tu tropeçar, eu te levanto. Se eu tropeçar, me ajuda. Se eu não estiver aguentando, me ajuda, me levanta. Balança a mão do teu irmão e diz assim: está fechado. A gente não vai parar, porque o Senhor vai derramar da sua presença. Oh, aleluia. Levante a tua mão para receber essa manhã. Enche o teu pulmão de ar e comece a adorar ao Senhor Jesus. Pelo menos em 1 minuto agora, sem parar. Sem parar. Sem parar. Comece a adorar o Senhor Jesus. É a adoração de quem não vai se render ao sistema. É a adoração de quem não vai se calar diante das perseguições. É a adoração de quem vai continuar. Adora, 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 adora. É 1 minuto para você adorar o Senhor aqui. E ele gritou na minha alma: eu vou derramar do meu espírito. Derrama, derrama, derrama. Enche, enche, enche. Derrama, derrama, derrama. Essa igreja não vai se calar. Essa igreja vai continuar. Ninguém vai calar a tua boca. É Deus que te enche. Recebe, recebe. Cheio, cheio, cheia. Aqui no púlpito. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Canta. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Canta. Estou só te esperando, bem. Vamos cantar. O que? O que? Dá pra ser mais alto e melhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos cantar. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo. Meu noivo esperado. Eu ando pode morar aqui. tem fogo, tem fogo, tem fogo. Tem fogo nos olhos. Recebe, seja renovado, renovada, cheia, cheia, cheia. Que era lindo assim. Meu noivo Esperado. Eu ando numa vinha. grita, Pode morar
Olha lá. Olha o que é que Jesus está fazendo no meio da igreja. A gente não vai calar nem vai parar. Canta. Tem fogo nos olhos. Eu não imagino. A mina assim, meu noivo. Em breve no céu Jesus vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Canta, vai! Mas será arrebatada. Dá um salto da cadeira, fica de pé. Mas a igreja num piscar de olhos. De novo, em breve, em breve, em breve. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará E toda língua confessa. Vem, O quê? vem. Mas a igreja será Acontecer. Mas a igreja, mas a igreja será cante o nome dele, cante. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Ei! Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, Machore calamanda rabacamadura mais. Neremachurianda ramacamando, anda ramacamando, eu sei. Yeshua, Neramachuriando ramacamash. Essa aguardando, ele vem. eu não sou daqui, Pra casa voltarei. ele vem me buscar. E como ele é. Mais alto. Eu não sou daqui, Pra casa voltarei. ele vem me buscar. E com ele eu irei. Shuricalabandarama. Idecamarashuriandarama. Barashuriandarabacalabara. Iribicalabarashuribicalabandarama. Suriandarama. Vocês acreditam que Jesus ainda pode batizar com o Espírito Santo nessa manhã? Vocês acreditam que Jesus quer batizar com o Espírito Santo? Pastor, o senhor permite eu chamar aqui na frente? Você que não é batizado com o Espírito Santo, acredita que pode ser batizado nessa manhã? E quer ser batizado, saia da tua cadeira agora. E dobra teu joelho aqui pertinho desse altar. Mas vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo. Vem correndo, vem correndo. Ixi, venha, não tenha medo não, pode vir. Mas vem orando, vem gritando, vem adorando, vem entregando a sua vida.
Os obreiros que estão aqui também acreditam que Jesus ainda pode batizar. Eu creio, aleluia. Eu creio que Jesus essa manhã pode batizar com o Espírito Santo aqui nesse lugar. Se o pastor Jairo me permitir, eu queria pedir o auxílio dos obreiros que estão na minha retaguarda para orarem junto comigo, para descerem aqui e impor as mãos sobre a cabeça desses jovens e orarem e ministrarem e dizer: Jesus, batiza com o Espírito Santo nessa manhã. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir.